Hoje nós vamos tratar de um erro bastante comum no Tribunal do Júri, primeira fase. Não há absolvição por falta de provas. Olá pessoal, uma grande satisfação ter você por aqui. Aqui no nosso canal nós tratamos de direito penal, de processo penal, legislação penal especial, prática de direitos humanos. Aqui você é muito bem-vindo, seus comentários são sempre muito bem-vindos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Toda semana nós temos vídeos novos sobre todos esses temas que nós mencionamos. E nós temos já no nosso canal mais de 200 vídeos tratando de todos esses temas que têm ajudado muitas pessoas em concursos públicos, OAB e também na vida prática. O tema que eu separei hoje é o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é assim um ápice da advocacia criminal, né? Muitas pessoas não tiveram a oportunidade ainda de participar do Tribunal do Júri e outras pessoas só fazem a primeira fase do júri, não é? Não fazem o plenário, não fazem o julgamento perante os jurados. Há algum pecado nisso, em fazer só a primeira fase do júri e deixar para outro advogado fazer a segunda fase? Não vejo pecado nenhum. Entretanto, quando você faz uma defesa de primeira fase, você tem que ter muita responsabilidade. Porque, em regra, no Tribunal do Júri, nós temos a segunda fase. Em regra, nós temos a decisão de pronúncia. Em regra, quem condena, quem absolve, são os jurados ao final da segunda fase. Portanto, a primeira fase não pode ter uma defesa que seja uma aventura jurídica, né? Alegando qualquer tipo de coisa, somente a pretexto de defender. Muitas vezes a primeira fase é uma defesa para preparar a grande defesa que vem na segunda fase. Um erro muito comum, não é? Desde a época que eu fui funcionário do Tribunal do Júri quanto escrevente, e em todos esses anos como advogado, eu tenho percebido na vida prática, isso se reflete também em concursos públicos, é que na primeira fase do júri nós não temos absolvição por falta de provas. Muito cuidado com isso. Eu vejo constantemente pessoas pedirem absolvição por falta de provas e isso não existe. Porque, como eu disse, quem condena, quem absolve, são os jurados ao final da segunda fase. É possível, em casos assim excepcionais, que o juiz absolva sumariamente, que o juiz antecipe a absolvição que deveria vir ao final da segunda fase para o final da primeira. Mas isso nos estritos casos do artigo 415 do CPP. Se nós formos esmiuçar o artigo 415, a absolvição dita sumária só é possível quando nós tivermos uma excludente de ilicitude ou uma excludente de culpabilidade, que não seja a doença mental, salvo se a doença mental for uma tese única, aí também é possível. Então, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade. Quando tiver uma prova de que o crime não aconteceu, ou tiver uma prova de que o réu não teve nada a ver com aquele fato, ou se o fato for atípico. São as 5 possibilidades de absolvição sumária e não existe absolvição por falta de provas. Muito cuidado. Tecnicamente, quando não há prova nenhuma, vamos imaginar que é uma tese corriqueira, né, em que o réu é acusado e ao final da primeira fase do júri, o chamado juízo de acusação, iudicio accusationis, a quem acusa não conseguiu provar, não é? Quem acusa é o Ministério Público, em regra as ações são públicas e o MP tem que provar, de acordo com o artigo 156 do CPP. Mas às vezes ele não consegue provar, então há uma carência de provas, não existe sequer indícios de autoria ou não existe materialidade, a solução é a impronúncia. Não é a absolvição por falta de provas, é a impronúncia do artigo 414. A impronúncia
é o contrário da pronúncia. A pronúncia é a regra. O que significa pronunciar? Pronunciar significa que haverá a segunda fase do júri. Pronunciar é mandar o réu a julgamento pelo plenário, pelos jurados, não é? E haverá a pronúncia quando nós tivermos materialidade, certeza de que ocorreu a infração, e ao menos indícios de autoria, e indícios que sejam suficientes de autoria. Se não houver materialidade, ou se faltarem indícios, ou os dois não têm materialidade e não têm indícios, ou seja, falta de provas, a falta de provas leva à impronúncia. Então, vamos ser muito técnicos nessa primeira fase do júri, não é? Como eu disse desde o início, não há absolvição por falta de provas. A absolvição por falta de provas pode ser requerida lá na segunda fase, no plenário. Então aí, se essa for a tese, os jurados podem absolver e o juiz presidente dará uma sentença de absolvição por falta de provas. Pode ser o artigo 386, inciso 7º, falta de provas, ou não tem prova suficiente para condenar. Mas na primeira fase não, na primeira fase não tem 386. Na primeira fase do júri, a falta de provas, a total falta de provas, não tendo sequer indícios, não tendo materialidade, é impronúncia. Guardem bem isso, que é muito importante na vida prática e também nos concursos públicos, ok? Então é isso aí. Hoje um vídeo um pouquinho mais curto. Um grande abraço e até a próxima.